Você não vai morrer atacado no seu abrigo, você vai morrer dormindo, sem barulho, sem aviso, sem luta, enquanto acredita estar seguro. Bunkers improvisados não falham por invasão, falham por física. O ar acaba, a umidade sobe, o gerador envenena. E quando o corpo percebe, já é tarde demais para reagir. O erro não está no colapso lá fora, está nas escolhas técnicas feitas aqui dentro. Hoje, vamos desmontar o abrigo que deveria te salvar e mostrar exatamente o que transforma silêncio em sentença. A primeira coisa que mata em um abrigo não é a fome, nem a violência, nem a radiação. É o ar. E quase ninguém planeja para isso direito. Um corpo adulto exala dióxido de carbono constantemente. Não importa se você está parado, dormindo ou em pânico. Em um ambiente fechado, esse gás não some, ele se acumula. E quanto mais silencioso o lugar, mais rápido ele te apaga. Em concentrações baixas, você fica lento. Dor de cabeça, raciocínio ruim, sensação de peso. Em concentrações médias, você toma decisões erradas achando que está lúcido. Em concentrações altas, você simplesmente dorme. E não acorda. A maioria dos abrigos improvisados atinge níveis perigosos de CO2 em menos de 3 dias com uma família comum. Não porque o espaço é pequeno, mas porque não existe troca real de ar. Filtrar não resolve. Filtros limpam partículas, não removem dióxido de carbono. Se o ar entra e sai pelo mesmo ponto, você está apenas girando veneno dentro de uma caixa. Ventilação precisa ser ativa, contínua e redundante. Entrada em um ponto, saída em outro. Fluxo cruzado, 24 horas por dia, sem exceção. Existe um erro ainda mais grave. O CO2 é mais pesado que o ar. Ele afunda, se acumula no chão. Em um abrigo subterrâneo, isso cria uma camada invisível de sufocamento, onde as pessoas descansam, dormem ou se deitam. A cena é simples e comum. Alguém cansado deita no piso para dormir melhor. Durante a noite, a concentração sobe ao redor do corpo. A respiração desacelera. O cérebro apaga antes da dor. Não há pânico. Não há tentativa de fuga. Apenas silêncio. Se você não mede o ar, você está apostando a vida no escuro. Monitor de CO2 não é acessório. É órgão vital do abrigo. Abaixo de 1000 ppm, tudo parece normal. Acima disso, o corpo começa a falhar. A 5000 ppm, a inconsciência vem rápido. A 40.000, a morte é praticamente imediata. Sem cheiro, sem aviso, sem luta. Quem não instala monitor não morre por azar. Morre por ignorar matemática básica. Mesmo quando o oxigênio ainda existe, o corpo entra em hipóxia. A frequência cardíaca dispara. A respiração acelera. A mente perde foco. A tomada de decisão colapsa. E isso acontece antes de qualquer sensação clara de perigo. É por isso que gente morre em ambientes fechados, sem entender o que está acontecendo. O corpo não grita. Ele desliga. O segundo assassino é mais lento, mas igualmente eficiente. A umidade. Espaços subterrâneos nascem úmidos. A água infiltra pelo concreto, pelo solo, pela respiração humana. Cada pessoa libera vapor ao respirar e suar. Sem circulação constante, a umidade sobe todos os dias. Acima de 60%, o ambiente começa a adoecer. Acima de 80%, ele vira um laboratório biológico. Mofo não aparece de uma vez. Ele se instala antes de ser visto. Esporos microscópicos flutuam no ar e entram nos pulmões sem resistência. Mofo preto não é sujeira estética. Ele libera toxinas que atacam o sistema respiratório e nervoso. Primeiro vem a tosse persistente, depois o cansaço crônico, depois a infecção que não sara. Em ambientes fechados, o mofo não compete com nada. Ele domina. Comida armazenada em local úmido não apodrece visivelmente no começo. Ela envenena devagar. Um pacote contaminado espalha esporos para todos os outros. Roupa úmida vira colônia. Papelão vira alimento. Madeira vira ninho. Em pouco tempo, o abrigo inteiro respira fungo. Limpar depois não resolve. Quando você vê o mofo, ele já venceu. Controle de umidade não é conforto. É sobrevivência. Abaixo de 50%. Sempre. Desumidificador funcionando sem pausa. Drenagem contínua para fora. Se condensação aparece nas paredes, você já perdeu tempo demais. E não adianta desligar para economizar energia. Economia aqui cobra juros em órgãos internos. E então vem o erro que mata mais rápido que todos os outros. Energia. Geradores. O salvador que vira carrasco. Geradores produzem monóxido de carbono. Invisível. Inodoro. Letal. Uma falha mínima na exaustão transforma o abrigo em uma câmara de gás. A 400 partes por milhão, o corpo entra em confusão. A 1.600, a pessoa dorme e morre em minutos. O pior é que o CO não dá sinais claros. Ele não irrita, não arde, não cheira. Ele apenas substitui o oxigênio no sangue. O cérebro apaga primeiro. Quem morre assim
acredita que está apenas cansado. Se deita para descansar e não levanta. Detectores de CO não são opcionais. Precisam existir em múltiplos pontos, em diferentes alturas, testados toda semana. Tubulações de exaustão precisam ser metálicas, vedadas, sem improviso. Uma única fissura basta. Um único erro de instalação encerra a história inteira. Até aqui, nada disso envolve invasores, saque ou violência. Apenas ambiente fechado, corpo humano e física básica. O abrigo não precisa ser atacado. Ele se autodestrói se for mal planejado. E esse é só o começo. O erro final é achar que depois de resolver ar, umidade e energia, o abrigo está seguro. Não está. Porque o último inimigo não é químico nem biológico. É mental. Ambientes fechados não afetam só o corpo. Eles deformam o comportamento. O isolamento prolongado corrói o julgamento, distorce a percepção do tempo e amplifica conflitos mínimos até eles se tornarem insuportáveis. Não é fraqueza emocional. É neurobiologia. Sem luz natural, o ritmo circadiano quebra. O cérebro perde referência de dia e noite. O sono fica fragmentado. A memória recente falha. Pessoas começam a repetir ações sem perceber. Pequenos erros se acumulam. Esquecer de ligar um ventilador, de verificar um medidor, de testar um alarme. Um abrigo não mata de uma vez. Ele mata quando a rotina começa a falhar em silêncio. A claustrofobia raramente aparece como pânico imediato. Ela se manifesta como irritação constante, sensação de pressão no peito, dificuldade de concentração. O cérebro entra em modo de ameaça contínua. Hormônios do estresse permanecem altos. O sistema imunológico cai. Infecções simples não cicatrizam. Feridas inflamam. O corpo começa a perder a capacidade de se manter. Em grupos pequenos, o efeito é ainda mais perigoso. Pessoas não brigam por grandes decisões. Brigam por ruídos, hábitos, respiração, silêncio. Em ambientes fechados, tudo é percebido como invasão. Não existe espaço psicológico. Não existe fuga. Conflitos não resolvidos não dissipam. Eles fermentam. E quando alguém adoece mentalmente nesse cenário, não há para onde afastar. Outro problema ignorado é o lixo. Abrigos improvisados raramente planejam descarte adequado. Restos orgânicos, embalagens, fluidos corporais. Tudo isso gera gases, atrai insetos, cria focos de contaminação. Ratos não surgem do nada. Moscas não aparecem por acaso. Elas seguem cheiro, umidade e resíduos. Onde há lixo acumulado, há doença esperando. Banheiros improvisados são outro ponto crítico. Sistemas químicos mal vedados liberam amônia e gases tóxicos. Fossas internas sem ventilação adequada criam riscos respiratórios reais. Um erro de vedação transforma o abrigo em um ambiente tóxico, mesmo com ar externo funcionando. Sobrevivência não é só o que entra no corpo, é o que sai dele também. Existe ainda a falsa sensação de controle. Pessoas em abrigos tendem a superestimar a própria segurança. Isso gera negligência progressiva. Depois eu testo. Depois eu limpo. Depois eu reviso. Em ambientes hostis, o depois mata. Sistemas não falham todos ao mesmo tempo. Eles falham em cadeia. Um alarme que não toca leva a um ventilador desligado, que leva a um nível elevado de gás, que leva a uma decisão ruim, que leva a um erro irreversível. O abrigo também cria um problema estratégico. Ele te torna fixo. E tudo que é fixo vira previsível. Mesmo sem invasão direta, a necessidade de sair para buscar água, peças, combustível ou informação expõe rotinas. Horários se repetem, caminhos se consolidam, observadores aprendem. O abrigo não é invisível, ele apenas demora a ser notado. Quando isso acontece, a reação comum é reforçar o isolamento. Mais trancas, menos saídas, menos contato. E isso agrava tudo o que já estava errado. Menos ventilação, menos informação, menos adaptação. Um abrigo que se fecha demais vira um sistema fechado. E sistemas fechados, em biologia, morrem. Sobrevivência não é permanência estática, é capacidade de ajuste. Um espaço seguro precisa respirar, se adaptar, mudar padrões. Precisa aceitar que ficar parado demais é tão perigoso quanto se mover cedo demais. O erro não é construir um abrigo. O erro é tratá-lo como destino final. A maioria dos bunkers falha não porque foram atacados, mas porque foram habitados tempo demais sem mudança. Pessoas confundem proteção com imobilidade. Confundem silêncio com segurança. Confundem ausência de ameaça imediata com estabilidade. E estabilidade, em colapso, é uma ilusão temporária. O abrigo ideal não é o mais profundo, nem o mais escondido. É o mais funcional. Aquele que permite saída, retorno, troca, circulação. Aquele que não tenta negar o mundo lá fora, mas se posiciona em relação a ele. Um lugar que aceita que ficar vivo é um processo,
não um estado. No fim, o abrigo não te mata por maldade. Ele apenas obedece às leis do ambiente, da química, da biologia e da psicologia humana. Ele faz exatamente o que foi projetado para fazer. Se você projetou mal, ele executa mal. Sem ódio, sem erro, sem piedade. E essa é a parte mais dura de aceitar. Muitos morreriam mais devagar dentro do abrigo do que fora dele. E essa lentidão cria a ilusão de que tudo ainda está sob controle, até o momento em que não está.